O conceito de demiurgo é uma daquelas chaves que, uma vez compreendidas, mudam completamente a sua percepção da realidade, da religião e do próprio sentido da existência. A palavra aparece o tempo todo em filosofia antiga e ocultismo, mas pouca gente realmente entende o peso do que ela carrega. A origem é grega. Demiurgos significa literalmente artesão, ou aquele que trabalha para o público. Em Platão, a ideia era até positiva. O demiurgo seria uma espécie de engenheiro cósmico, um arquiteto divino que não criou o mundo a partir do nada, mas pegou a matéria caótica que já existia e a organizou. Ele colocou ordem à bagunça, como quem pega um terreno baldio e constrói uma casa. A intenção ali era ordem, beleza, harmonia. Mas a história vira completamente quando chegamos nos gnósticos. Esses grupos do início da era cristã, perseguidos justamente por questionarem a bondade do sistema, olharam para o mundo material com olhos crus. Olharam para a fome, a doença, a morte, predadores devorando presas, crianças nascendo com deformidades, o sofrimento gratuito e cotidiano. E fizeram uma pergunta simples e devastadora. Um Deus supremo, de pura luz e amor infinito, criaria um lugar assim? Cheio de falhas, de dor, de imperfeição? A conclusão deles foi radical. Quem criou este mundo físico não poderia ser o Deus verdadeiro. Foi o demiurgo. Para o pensamento gnóstico, o demiurgo é uma divindade menor, um Deus cego. Nos textos apócrifos, ele recebe nomes como Yaldabaoth ou Saklas, que significa tolo. A narrativa é que ele foi gerado num erro, numa ruptura dentro da plenitude divina, e passou a existir isolado da luz verdadeira. Sozinho na escuridão, ignorando qualquer coisa acima ou além de si, ele achou que era o único ser existente. E por pura arrogância e solidão, criou o mundo material para ser o seu reino, o seu palco. E aqui chegamos ao ponto que realmente incomoda quem está preso em dogmas. Quando o demiurgo diz nos textos antigos, "Eu sou o Senhor teu Deus, e não terás outros deuses diante de mim", os gnósticos não liam isso como poder supremo, mas como ignorância e arrogância. Porque um ser verdadeiramente supremo, pleno e completo, não tem ciúmes, não tem insegurança, não precisa exigir adoração, controlar cada pensamento ou ameaçar com punições eternas. Quem precisa disso é o ego. É a identidade frágil que precisa se afirmar o tempo todo. Nessa visão, o Deus irado do Antigo Testamento, aquele que manda dilúvios, que se arrepende de ter criado a humanidade, que exige obediência pelo medo, é justamente o demiurgo. Ele não é o pai, é o carcereiro. O Jardim do Éden, então, deixa de ser um paraíso e passa a ser visto como um cativeiro. Um lugar onde o demiurgo queria manter a humanidade como bichinhos de estimação, na ignorância, sem acesso ao conhecimento do bem e do mal. E quem aparece para quebrar esse ciclo? A serpente. Na tradição gnóstica e em correntes da mão esquerda, a serpente não é o diabo enganador. Ela é a mensageira da luz verdadeira, a centelha de sabedoria que veio de fora do sistema. Ela diz: comam, não vão morrer, vocês vão despertar, vocês vão ser como deuses, conhecendo por si mesmos. Ela oferece a gnose, o conhecimento direto, a autonomia. Entender o demiurgo é, no fundo, entender que o sistema em que vivemos, a Matrix, o status quo, as estruturas que tentam te manter pequeno, obediente e com medo, foi desenhado assim de propósito. Não por acaso, mas por uma inteligência que, embora poderosa, é limitada, ciumenta e controladora. O trabalho espiritual real, se você leva isso a sério, não é pedir a bênção desse gerente de presídio. Não é negociar com um carcereiro. O trabalho é comer o fruto, abrir o olho, lembrar quem você é e encontrar a saída. E é aí que a coisa fica pessoal. Porque o demiurgo não é só uma entidade lá fora, sentada num trono de nuvens. Ele é uma estrutura mental. Ele vive dentro da sua cabeça. Ele vive em cada eu não posso, em cada o que vão pensar de mim, em cada momento que você aceita menos do que merece só para manter a ordem. Matar o demiurgo não é só brigar com religião ou dogma. É matar a parte de você que ainda precisa de um dono. É silenciar aquela voz interna que implora por aprovação, que morre de medo de ser julgada, que prefere a segurança da cela do que o risco da liberdade. A gnose, esse conhecimento que a serpente oferece, não é conforto.
é responsabilidade pura. No momento em que você percebe que o trono do universo está vazio ou ocupado por um impostor incompetente, você entende que a única opção digna é você mesmo sentar nele. Você deixa de ser criatura e passa a ser criador. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser o arquiteto da sua própria realidade. E isso é imperdoável para o sistema. Mas é a única liberdade que existe.